Olá, queridos irmãos em Cristo, a graça, a paz do Senhor para cada um de nós. Eu estou muito feliz de estar aqui trazendo essa palavra. Eu preparei tudo com muito carinho. Eu espero que essa palavra penetre em nossos corações, realmente faça um diferencial em nossas vidas. Eu creio que esse vídeo não vai ficar limitado apenas às pessoas da nossa igreja, Famílias em Cristo. Eu creio que Deus vai dar um jeitinho de levar esse vídeo a cada coração que precisa dessa palavra. Então, para vocês ainda que não conhecem a nossa igreja, eu aproveito e deixar aqui um convite. Assim que essa pandemia, que essa quarentena acabar, vão lá nos fazer uma visita, que vocês vão ser muito bem-vindos e abençoados. Amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 4. Então será Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 4. O tema dessa mensagem é como anda o seu estoque. Hoje vamos falar sobre estoque, o que nós temos estocados. Então vamos lá, diz assim na palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Antes de focar aqui na palavra que o Senhor me deu, eu quero rapidamente, resumidamente, contar aqui para vocês como que eram as tradições dos casamentos judeus naquela época. Então, quando um rapaz, ele se apaixonava por uma moça, ele queria se casar com ela, o que ele tinha que fazer? Ele teria que ir até a casa da família dessa moça, pedir a mão dela em casamento e levar um contrato matrimonial. Uma das coisas muito importantes nesse contrato seria o preço que ele iria pagar para se casar pela mão dessa moça. E esse preço não poderia ser um valor qualquer, não era um valor simbólico, não era um valor baixo. Afinal de contas, esse valor expressava o alto valor que ele estava disposto a pagar para se casar com essa moça. Então, depois de tudo resolvido, esse noivo se despedia da família da noiva, se despedia da noiva, e ele dizia o seguinte para a noiva: eu vou preparar um lugar para você, e voltava à casa de seu pai. Que lugar é esse que o noivo ia preparar para a noiva? Era uma câmara nupcial. O que é isso? Era uma suíte onde esses jovens, no período das bodas, iam passar a sua lua de mel. E esse lugar não poderia ser feito, ele ia construir esse lugar ainda, não poderia ser construído de qualquer forma, teria que ser um lugar bonito, aconchegante, afinal a noiva merece, todo esse conforto, a noiva merece essa beleza. Então, nesse período, o rapaz ele voltava para a casa do seu pai para construir esse lugar, e além de ser um lugar bonito, aconchegante, esse lugar teria que ter provisão para 7 dias, pois seriam 7 dias que os noivos iam ficar nessa suíte, nessa câmara nupcial. E uma coisa interessante, que quem decidia quando a obra estava concluída, quem ficava como fiscal disso tudo, era o pai do noivo. Por quê? Se deixasse por conta do noivo, gente, ele ia querer fazer aquilo rapidinho, de qualquer jeito, que ele era jovem, estava ansioso, apaixonado, querendo se casar logo. Então, somente quem sabia quando a obra estava concluída, estava tudo nos conformes, que ele poderia buscar a noiva, era o pai do noivo, porque ele já era mais maduro, mais experiente, e ele já tinha passado por aquilo, Ele um dia já teve que construir uma câmara nupcial. Então, era ele que ficava de olho nisso tudo. E enquanto o noivo estava ali, construindo essa construção, geralmente durava cerca de 1 ano, não tem uma data certa, mas geralmente seria um período de 1 ano. E enquanto o noivo estava lá, preparando tudo para receber a noiva estava em casa, pacientemente esperando pelo noivo. Ela não sabia que dia ele iria vir buscar, nem o dia nem a hora. Então ela preparava o seu enxoval.
E uma coisa também que é o que eu quero focar aqui nessa palavra, o que toda noiva tem que ter em casa, toda noiva, toda mulher ter em casa, era uma candeia. Aqui na minha versão da Bíblia tá como lamparina, mas as pessoas também conhecem como candeia. Geralmente as meninas, quando nasciam, elas já ganhavam suas candeias desde criança, e elas guardavam, elas cuidavam para esse dia tão especial, que seria o dia em que o noivo vinha buscar ela para as bodas, para celebrarem o casamento. E a noiva tinha que chamar suas irmãs, as suas melhores amigas, e cada uma delas teria que ter suas candeias, para quando o dia que o noivo chegasse para buscar para as bodas, todas elas deviam estar com suas candeias preparadas. Por que candeias preparadas? A candeia necessita do azeite, do combustível para se acender. Quem tiver curiosidade depois, assim que acabar a palavra, digita lá no Google candeia, que vocês vão ver, é uma peçazinha de barro ou de argila, onde ali ficava um pavio e a pessoa enchia ali com azeite, né, que era o combustível, acendia e aquilo funcionava como uma vela para iluminar o ambiente. Só que aquilo dependia de um combustível, dependia desse óleo, desse azeite, para poder se manter acesa. Então, tanto a noiva quanto todas as amigas, né, as madrinhas que queriam realmente participar das bodas, teriam que ter suas candeias e estar preparadas, ter azeite em estoque para mantê-las acesa. E o porquê dessas candeias? A noiva estava lá com suas amigas na sua casa, né, esperando, sem saber o dia, sem saber a hora que o noivo ia chegar. E quando o pai do noivo finalmente falava, a obra tá linda, a suíte tá linda, confortável, pode ir buscar a noiva, ele ia também com seus amigos, com os padrinhos de casamento dele, ao encontro da noiva. E talvez, por uma questão de romantismo, ele ia à noite, ele tentava chegar à casa da moça meia-noite, justamente para pegar ela dormindo. A noiva judia era roubada, dizemos assim, né? Mas roubada não por um desconhecido, ela era roubada pelo noivo, por uma pessoa que pagou um alto preço por esse amor. E elas tinham que ter essas candeias e com combustível acesa, porque as ruas de Israel eram muito escuras, não existia iluminação pública naquela época, e o chão era muito rochoso, era muito desigual. Então, numa rua muito escura, esse terreno rochoso ficava muito difícil de andar. Então, elas saíam com suas candeias acesas e eles iam até a casa do noivo, né? Fazendo aquela festa, aquela celebração na rua, e as pessoas daquela região já sabiam que estava acontecendo um casamento, já sabia que aquele era um dia de bodas. E estudando essa palavra na Bíblia, estudando também a tradição do casamento judaico, nós vemos aqui 2 períodos de estoque, um do noivo e um da noiva. O que o noivo tinha que fazer? O noivo tinha que estocar provisão para 7 dias, pois 7 dias eles ficavam ali dentro daquela câmara. E além desse estoque que ele tinha que fazer, era celebrada as bodas. Os casamentos judaicos têm uma festa que duram 7 dias. Vocês imaginem o que é alimentação e bebida para uma festa que tinha duração de 7 dias. Teria que ter todo um estoque. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos Jesus fazendo um milagre, transformando água em vinho. Jesus estava onde? Numa festa de casamento. E eu imagino que os donos daquelas festas não se prepararam o suficiente, porque o vinho acabou num determinado momento dessa festa e, para a glória do Senhor, Jesus era o convidado daquele casamento e pôde fazer esse milagre, né? Pôde transformar a água em vinho. Então era a função do noivo estocar a provisão dos 7 dias dentro dessa câmara nupcial e a provisão para os 7 dias de bodas, os 7 dias de festa. Seria uma vergonha naquela época, né? No meio da festa acabar alguma coisa, principalmente o vinho.
E a noiva ficava pacientemente em sua casa e ela preparava o seu enxoval e ela teria que estocar, né, o azeite, o combustível, para ela iluminar o caminho até a casa do noivo, onde eles iam celebrar essas bodas. E neste momento eu te pergunto, como anda o seu estoque de azeite? Como anda o seu estoque de combustível? A candeia sem o azeite, a candeia sem o combustível, ela não serve para nada. Da mesma forma que a gente diz que a letra sem o espírito, ela mata. Uma igreja, por mais linda que ela seja, com um ministério maravilhoso de louvor, aquele ministério assim de vários integrantes, igreja com pastores, 30 ministérios, bancos confortáveis. Essa igreja, sem a presença de Deus, é uma igreja vazia. É forte isso que eu estou falando, mas todos sabem que eu curso teologia e eu posso estudar, eu posso fazer mestrado, eu posso fazer doutorado, mas se na hora que eu for ensinar, na hora que eu for ministrar uma palavra, se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, eu prefiro parar tudo por aqui. Eu oro a Deus todos os dias, eu oro, Senhor, eu não quero ser uma teóloga, eu quero ser uma serva do Senhor. Eu quero que o Senhor me leve na mais renomada, na mais linda igreja, mas eu também quero quero espalhar o seu evangelho aqui na rua do meu bairro. Porque não importa o lugar onde a gente esteja, não importa se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre. O que importa é a presença de Deus em nossas vidas. Nesse período de quarentena, eu estava preocupada com essas pessoas que só buscam a presença de Deus dentro das igrejas, com essas pessoas que só conseguem ouvir uma palavra de Deus no dia dos cultos. Eu estava preocupada o que tem sido dessas pessoas nesse período de igrejas fechadas, essas pessoas que só conseguem ser santas dentro dos cultos, dentro das igrejas. Tivemos um período que o povo de Israel teve assim, um período onde não tinha reis, onde cada um fazia o que queria, e naquele período existiam os templos, existiam os sacerdotes, existia oferta, dízimo, existia louvor, mas não existia a presença de Deus. Então, os sacerdotes, eles faziam todos aqueles rituais religiosos ali nos templos, mas quando eles saíam de lá, eles iam dormir com outras mulheres. Então eu fico imaginando nessa quarentena como que estão as pessoas que só conseguem ter um contato, só conseguem sentir a presença de Deus quando elas estão naquele momento ali de culto. Por isso a importância do nosso estoque de azeite estar cheia. Por que temos que ter um estoque de azeite cheio, Michele? Porque é esse azeite, é esse combustível que mantém a chama acesa, que mantém o fogo aceso. O que é esse fogo? O fogo é a presença de Deus em nossas vidas. O fogo é responsabilidade de Deus, mas o combustível é nossa responsabilidade. Então não adianta Deus descer com fogo e a gente não cuidar do fogo. É responsabilidade nossa ver como que tá a brasa, se tá quase apagando, se tá média, se eu preciso botar mais combustível, se eu não preciso. Essa sensibilidade também, isso é uma questão de sensibilidade, de discernimento, da gente saber, será como que eu tô hoje? A gente tem dia que a gente acorda espiritualmente e a gente não tá muito bem. É porque a gente precisa jogar um pouquinho mais de combustível na candeia. A gente precisa jogar um pouquinho mais de combustível para acender essa chama do Espírito Santo dentro de nós. Então, que nós ficamos cientes dessa responsabilidade que nós temos, que é de estar sempre vigiando como anda o nosso combustível. Amém? Uma curiosidade também que eu achei muito interessante, né, muito legal dos casamentos judeus, era que após o momento que o noivo ia, selava, levava esse contrato, e no período que ele estava fazendo a construção dessa câmara, a todo momento que a noiva saía de casa, ela cobria a sua cabeça com um véu. Por que ela fazia isso? Quando as pessoas a viam na rua, sabia que ela era uma mulher comprometida.
já sabiam que ela já tinha aceitado uma proposta de casamento. Então aquilo a caracterizava assim, que ela era uma noiva, que ela estava aguardando o retorno de seu noivo para vir buscá-la. E hoje nós somos noiva de Cristo. E nós, quando saímos nas ruas, nós não usamos véu para as pessoas saberem que nós somos cristãos, que nós estamos esperando o noivo vir nos buscar. O que seria o nosso véu hoje? É essa chama do Espírito dentro de nós. O que esse véu hoje é a nossa obediência, são as nossas atitudes, são as nossas renúncias, são os nossos posicionamentos. Sabe aquele posicionamento que você tem que as pessoas logo identificam? Essa pessoa tem alguma coisa de diferente. É o posicionamento que nós cristãos devemos ter. O nosso comportamento na rua. Eu, assim que eu me converti, eu ficava muito incomodada, porque eu tenho tatuagem da época que eu era do mundo e eu imaginava que as pessoas nunca iam me identificar como uma pessoa cristã por causa das minhas tatuagens. Isso me incomodava, isso me envergonhava muito. Eu orei muito em relação a isso. E hoje, graças a Deus, tem horas que eu nem preciso falar nada. Já teve situações de eu estar andando numa rua e vir o Senhor até a mim e perguntar se eu era evangélica. E naquele dia foi resposta de Deus para minha vida. Entendeu? Que não adianta a gente querer se caracterizar, se identificar como cristã, se o que importa é a presença de Deus dentro da nossa vida, o que importa é o Espírito Santo agindo dentro de nós, que causa essa transformação, que causa essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, que a sua vida passa a ser um testemunho, às vezes sem você falar nada. As pessoas enxergam ali um testemunho, as pessoas enxergam ali o cuidado que Deus tem pelas nossas vidas. Então que possamos estar sempre com esse véu do Espírito, não só não só andando nas ruas, não só dentro da igreja, mas principalmente também da nossa casa, que a principal pessoa que perceba que nós somos cristãos, percebam que nós já temos uma proposta, que nós somos noivos, seja os nossos familiares. Então que possamos vestir esse véu, que possamos se encher de presença, primeiramente em nossas casas. Pois assim como a noiva, com o véu, não recebia nenhuma proposta, nenhuma outra proposta, nós também não vamos receber nenhuma proposta do mal, nenhuma tentação chegará até nós, pois nós somos marcados como cristãos, como a noiva de Cristo aqui, e proposta nenhuma chegará até as nossas vidas. E como somente o pai do noivo, naquela época, sabia o tempo certo do noivo buscar a noiva, também assim, gente, somente o pai do nosso noivo sabe o tempo, o dia, a hora que ele vai vir nos buscar. E nós aqui estamos esperando pacientemente, esperando por esse dia. E aqui nesse texto de Mateus capítulo 25, quem ainda não conhece, eu convido a ler todo do versículo 1 ao 13, né, que conta a história de que eram 10 virgens e que estavam ali com suas candeias, porém 5 tinham azeite em estoque. Eram as 5 ajuizadas e as outras 5 não tinham esse estoque de azeite. E quando o noivo chegou à meia-noite, elas não estavam esperando, ele chega de surpresa. As 5 que tinham esse estoque de combustível, elas foram para as bodas com o noivo. E as outras 5 deixaram para ir à caça, deixaram para ir à busca desse azeite somente quando o noivo chegou. E quando elas voltaram, quando elas bateram lá na porta da bodas, o que o noivo falou? Em verdade vos digo que vos não conheço. Então não vamos deixar para a última hora, gente. Não vamos deixar para abastecer nosso estoque na última hora. Devemos estar preparados, pois não sabemos o dia, não sabemos a hora que vamos celebrar as nossas bodas. Vai ser um dia maravilhoso, eu creio, vai ser um dia de muita festa, mas só vai participar quem está preparado. Eu não sei hoje como está o seu estoque de azeite. Eu não sei se o seu estoque está cheio, eu não sei se ele está pela metade, eu não sei se ele está lá no finalzinho, ou você pode nem ter um estoque de azeite aí preparado.
Mas o que eu quero, o que eu desejo hoje é que todos nós tenhamos um estoque transbordante de azeite. Que todos nós tenhamos um estoque assim, aquela coisa que transborda, sabe? Aquele fogo que quando alguém chega, a gente sente a presença do Espírito Santo. A gente fala, aquela pessoa ali, eu sinto paz quando eu tô perto dela. Eu gosto de estar perto daquela pessoa. Aquela pessoa me transmite uma coisa boa. Isso é a presença do Espírito Santo. Isso é um estoque transbordante de azeite, de unção, de fogo. Então que podemos ser vigilantes, gente, do nosso estoque. Podemos ser vigilantes se as nossas candeias estão acesas, para iluminar não somente o nosso caminho, mas daquele também que estão ao nosso redor, que possamos contagiar as pessoas com a nossa luz, com o doce Espírito que Deus nos deixou, né, como nosso Consolador. Da mesma forma que o noivo foi buscar a noiva, nós sabemos que ele vem nos buscar também. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, como eu já disse aqui, mas estejam preparados para o dia do Senhor, porque ele virá como um ladrão na calada da noite. Ele pagou um alto preço por nós. Da mesma forma que o noivo paga um alto preço pela noiva, Jesus também pagou um alto preço por nós, o preço de cruz. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês. Essa palavra falou muito comigo, continua falando. Que possamos vigiar, que possamos ter a sensibilidade, não só o nosso, que Deus também dê essa sensibilidade de observarmos como que está a chama, como que está o estoque do azeite do irmão ao lado. Né? Nós sabemos que quando uma vela se apaga, nós podemos pegar uma vela ainda acesa, aproximar e fazer a chama da outra vela reacender. Então que possamos estar com as nossas chamas sempre acesas, para acender aquela chama de um amigo que tá se apagando. Amém? A responsabilidade de manter vai ser dele, mas que possamos compartilhar também desse algo tão gostoso que tem dentro de nós, irmãos. Antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração, que todos possamos orar juntos, em concordância neste momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, meu Pai, por essa quarta-feira, Senhor, por essa oportunidade de estar podendo compartilhar essa palavra com os meus irmãos, nesse culto, Senhor, essa forma diferente de prestarmos culto a Ti, Deus. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor está presente em cada casa, Deus, de cada família que está assistindo esse vídeo, que ainda vai também assistir esse vídeo, meu Pai. Que a Tua presença, meu Pai, que o Teu Espírito possa encontrar liberdade em cada casa, Senhor, para mudar as coisas de lugar, Senhor, transformar o que tem que ser transformado, Deus. Em nome de Jesus, habita, Senhor, faça morada, Deus, em cada uma de nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te entrego cada familiar, Senhor, em Tuas mãos, Deus. Eu te entrego nesse momento, meu Pai, nossas dispensas, nosso trabalho, a nossa casa, a nossa saúde, Deus, em Tuas mãos. Crendo, meu Pai, que o Senhor está cuidando de tudo, Deus. Crendo que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Senhor, toma o nosso país, Deus. Toma a nossa nação, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Nos prepare, nos levante, Senhor, nesse momento que estamos em nossa casa, meu Pai. Assim, meu Pai, como no dia de Pentecoste, que cada um estava em Tuas casas, Senhor. E de repente veio um vento, Senhor, um vento com o Teu Espírito, meu Pai. Assim eu profetizo também que acontecerá em cada casa hoje, meu Pai. O vento, Senhor, o vento com o Teu Espírito está entrando neste momento em cada casa, Senhor. Entrando, meu Pai, com o Teu fogo, Senhor. Entrando com a Tua luz, meu Pai. Batiza neste momento, Senhor, pessoas com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Teu fogo, Senhor, desça em vidas nesses momentos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Transforme mente nesse momento, Senhor.
Senhor, mude pessoas de caminho, Senhor. Pessoas que por algum motivo optaram andar em outro caminho, Senhor. Que elas possam, meu Pai, confessar com as suas próprias bocas que o Senhor é o único suficiente Salvador e o único caminho para ir ao Pai, Senhor. Meu Pai, que esse fogo que o Senhor está descendo neste momento em nossas vidas, meu Pai, possa sempre se manter aceso, Deus. Senhor, que tenhamos a sensibilidade, Senhor, de percebermos o momento exato para jogar o combustível, meu Pai. Que tenhamos sempre esse combustível em mão, Senhor. Que não sejamos sem juízos, meu Pai. Que não esperamos acabar para ir atrás de mais, Senhor, mas que tenhamos em estoque, Senhor. Um estoque transbordante eu profetizo para cada um dos meus irmãos nesse momento, Deus. Que tenhamos um estoque transbordante de azeite, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Possamos carregar a Tua presença onde quer que nós botarmos a planta de nossos pés, Senhor. Que pessoas possam nos identificar, Senhor, como algo diferente, Senhor. Que pessoas possam identificar o Teu Espírito em nossas vidas, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, mais uma vez por esse dia, Deus. Obrigado por essa palavra revelada, Senhor. Que ela possa fazer diferença na vida de cada um, meu Pai. Que possamos escutar testemunhos, meu Pai, de pessoas que resolveram reacender a sua chama, meu Pai. Que possamos escutar testemunhos, meu Pai, de pessoas que nunca receberam a tua chama, meu Pai, e neste momento vão receber, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que teu Espírito esteja em cada casa, meu Pai. Que teu Espírito esteja com cada irmão, cada pessoa nesse momento, Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus. Muito obrigada, meu Pai. Nos abençoe, Senhor. Continue falando conosco, meu Pai, durante a semana. Pai, que esse seja um momento de avivamento para a nossa nação, meu Pai. Nos prepare, nos capacite, nos levante, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Amém. Irmãos, antes de encerrar esse vídeo, eu quero convidar cada um em suas casas nesse momento a escutar um louvor. Quando vocês acabarem de ouvir esse vídeo, eu quero que vocês escutem o louvor que chama Tua Presença, do Paulo Neto. Que todos juntos agora em suas casas possamos escutar esse louvor, que essa música fale com cada um de nós, e que no momento que a gente estiver escutando essa música, que a gente possa refletir como anda a nossa intimidade com Deus, como anda o nosso estoque, como anda o nosso fogo. Amém? Que esse fogo nunca se apague, pois assim como lá em Levíticos esse fogo as velas do candelabro era a garantia da presença de Deus dentro da tenda sagrada. Hoje esse fogo está dentro de nós e é a garantia da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então que possamos, enquanto escutarmos esse louvor, que possamos estar refletindo, que possamos estar ali em contato e intimidade com o Espírito, convidando Ele para fazer presença e morada em cada um de nossos corações. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.